once again. E aí, galerinha do YouTube, mais um aulão com o tio Dani. Pessoal, nossa aula hoje, Primeiro Reinado, parte 2, tá? Como é de tradição, como é de costume, né? Fazemos no início de toda a aula uma parte introdutória, enfatizando aspectos, características, fatos, acontecimentos que foram dados, que foram relembrados na aula Primeiro Reinado, parte 1. Então nós falamos sobre a proclamação da independência, nós falamos sobre a guerra de independência, que apesar de muitos brasileiros desconhecerem um acontecimento, mas houve sim uma guerra pela nossa independência, que ela vai mais ou menos durante 1822 a 1824, tá? Na qual algumas regiões do Brasil, especialmente da região Nordeste, só conseguiram a sua independência oficial em agosto e setembro de 1823. O que quer dizer isso, meus queridos? Um ano após a tão proclamada independência no Rio e as margens do Rio Ipiranga. Também, só um momentinho. Abordamos também, destacamos também fatos relacionados ao tal reconhecimento internacional, pois somos agora uma nação independente, não somos mais colônias de Portugal, então agora vamos necessitar manter relações diplomáticas e principalmente econômicas, especialmente com nações desenvolvidas. E aí nós analisamos o mecanismo, a dinâmica que era utilizada, ou que ainda é utilizada para ter esse tal reconhecimento internacional. Primeiro dos Estados Unidos, doutrina Monroe, segundo da Inglaterra, o confirmamento de acordos comerciais que já tinham sido realizados com Dom João VI, e nós enfatizamos, pessoal, principalmente as 2 milhões de libras esterlinas que Dom Pedro pagou ao governo de Portugal para que os portugueses reconhecessem a nossa independência. E aí, obviamente, pessoal, eu pude enfatizar um pouco mais, destacar um pouquinho mais, que na época isso ficou muito estranho aos olhos da sociedade brasileira, aos olhos da elite brasileira. Por que pagar 2 milhões de libras esterlinas de um dinheiro que nós não temos? Dom Pedro I, obviamente, pediu emprestado da Inglaterra a um país que comercialmente era pequeno e fraco. Isso é sim, pessoal, um dos fatores que vai causar a instabilidade do Primeiro Reinado. Falando nisso, o nosso foco principal, pessoal, hoje, o foco principal da aula Primeiro Reinado, parte 2, nós vamos analisar de forma um pouco mais minuciosa alguns dos fatores que causaram essa instabilidade. Na real, pessoal, se vocês lembrarem, Primeiro Reinado, parte 1, bem no finalzinho da aula, eu já citei, já falei, destaquei alguns fatores que colaboraram com a instabilidade política, social e econômica, né, presenciada durante o Primeiro Reinado. O pagamento dessas 2 milhões de libras esterlinas a Portugal, sim, é um desses fatores, tá? Analisamos também a primeira Constituição do Brasil, outorgada por Dom Pedro I em 1824, mas analisamos também o projeto constitucional que acabou não virando Constituição, mas caso virasse já tinha recebido o apelido de Constituição da Mandioca. Isso, pessoal, só para relembrar, por que professor Mandioca? Porque o Partido Brasileiro, composto por latifundiários e burgueses brasileiros nascidos no Brasil e não portugueses, né, havia criado um projeto constitucional no intuito de limitar os poderes de Dom Pedro I e de evitar, ou pelo menos tentar evitar, que os portugueses que aqui moravam, os portugueses que durante o Primeiro Reinado pertenciam ao Partido Português, tivessem um domínio do cenário político brasileiro. De que forma, professor? Segundo o projeto constitucional que não virou Constituição, o direito ao voto seria concedido a homens acima de 25 anos que produzissem uma determinada quantidade de mandioca. E aí eu frisei bem, muito bem frisado. A maciça maioria dos portugueses que aqui moravam
A maioria deles não produziam, não trabalhavam com a mandioca. O que quer dizer isso? Além de limitar o poder do imperador Dom Pedro I, filho de Dom João VI, nascido em Portugal, aliás, filho mais velho de Dom João VI, nascido em Portugal, o fato dos portugueses não plantarem mandioca tirava o direito deles ao voto, e não só ao voto, o direito a se candidatar, mas como eu já falei antes, esse projeto acabou não virando uma constituição, e o sistema eleitoral que vai vigorar no Brasil até 1889, que é o ano da proclamação da nossa república, afirmava o quê? Direito ao voto, homens acima de 25 anos que ganhassem no mínimo 100 mil réis. Caso quisesse se candidatar a algum cargo, senador ou deputado federal, aí acima de 800 mil réis. E foi destacado também que 100 mil réis não era uma quantia tão exorbitante. Então uma parcela até que significativa da população brasileira masculina acima dos 25 anos tinha o direito ao voto. Falamos sobre a lei do padroado, né? Falamos sobre o poder moderador, pessoal, que vai ser o responsável pela deflagração de vários movimentos revolucionários durante o primeiro reinado. Tanto que o foco principal de primeiro reinado parte 2 é mostrar a vocês o porquê que esse período foi um período tão instável da história brasileira. Se bem que se a gente analisar, pessoal, que momento da história brasileira foi estável? Tem que pensar. Bastante. Mas vamos dizer, o primeiro reinado foi o período mais instável ainda da história brasileira. E é esse o nosso foco de primeiro reinado parte 2. Beleza, galera? Também falamos em primeiro reinado parte 1 sobre a economia brasileira. A nossa economia é uma economia falida no primeiro reinado. O café ainda compunha apenas 18% das nossas exportações. O café ainda estava se tornando, ainda estava se fortalecendo. Basicamente, o dinheiro usado pelo Estado brasileiro durante o primeiro reinado, na sua grande maioria, era proveniente de empréstimos de bancos da Inglaterra. Consequentemente, pessoal, a nossa dívida externa, ela já surgiu aí durante o primeiro reinado. Beleza, galera? Então esses foram os assuntos, né? Foram as características, os aspectos que nós tratamos sobre o primeiro reinado em primeiro reinado parte 1. Agora nós vamos analisar primeiro reinado parte 2. Professor, o senhor sempre explica para nós o porquê que o senhor usa essa imagem como uma imagem introdutória. Pessoal, isso aqui é uma charge da época, tá? Então aqui seria a Dom Pedro I, isso é tipo uma caricatura, tá? Dom Pedro I e aqui Dom Miguel, tá? Essa charge, essa sátira, ela representa o acontecimento relativo à sucessão do trono português. E em primeiro reinado parte, nós tratamos um pouquinho, bem pouquinho, né? Lembrando que em 1826 Dom João VI morre. Então Dom Pedro I teria que assumir como rei de Portugal, mas já era imperador do Brasil. E ele vai fazer um acordo com seu irmão Dom Miguel para que esse assumisse o trono português até que a sua filha Maria da Glória completasse 18 anos. Só que isso não vai dar certo. Vai ter uma guerra, vai ter um conflito entre Dom Pedro I e Dom Miguel. Então aqui seria mais ou menos uma charge, como se fossem duas crianças, dois bebezão, um brigando com o outro. Mas essa nossa imagem, pessoal, introdutória, referente a videoaula Primeiro Reinado Parte 2, ela relata, ela demonstra, ela mostra, né, um episódio relativo à sucessão do trono português, a interferência, pessoal, de Dom Pedro I na sucessão do trono de Portugal após a morte de seu pai em 1826 é sim, como eu já falei lá, pessoal, um dos principais fatores que vai causar essa tão grande instabilidade do primeiro reinado, principalmente nos últimos anos. Beleza? Mas não se preocupem, durante o transcorrer de nossa aula voltaremos a falar sobre esse assunto. Beleza, galera? Vamos lá. Pessoal, em primeiro reinado parte 1 eu cheguei a falar sobre a Guerra da Cisplatina. Então aqui eu botei um mapa, que seria o Brasil, o estado do Rio Grande do Sul,
aqui do lado a Argentina, aqui mais um pouco acima ao norte, mais a oeste, o Paraguai. E hoje, pessoal, onde hoje seria o Uruguai? Na época, ali era uma região de colonização espanhola, tá? Essa região aqui, ó, que hoje é o Uruguai, ela se chamava região da Cisplatina. Lembrem, pessoal, que Dom João VI chegou ao Brasil em 1808, fugindo de uma invasão napoleônica ao território de Portugal. E Dom João VI vai permanecer no Brasil de 1808 a 1821, quando, devido à Revolução do Porto, ele é obrigado a voltar para Portugal. Durante esse período que Dom João VI permaneceu em solo brasileiro, ele se implementou uma política imperialista, uma política expansionista. E durante esse período que ele permaneceu em solo brasileiro, ele vai ocupar a região da Guiana Francesa. Obviamente, pessoal, era uma represália ao que os franceses fizeram. O que os franceses fizeram, professor? Invadiram Portugal. E Dom João VI também vai anexar a região da Cisplatina ao território brasileiro. Seria mais ou menos, pessoal, se, por exemplo, hoje, abaixo do Rio Grande do Sul, nós tivéssemos um outro estado. Hoje, obviamente, é o Uruguai, é um país. Mas ali entre 1812 e 1811, Dom João VI, ele vai anexar a região, a província da Cisplatina ao território brasileiro. Por quê, professor? Pessoal, como foi enfatizado em Primeiro Reinado, parte 1. Aqui temos Montevidéu, aqui temos Buenos Aires, e bem aqui, ó, Rio da Prata, o Rio da Plata. Nós não podemos esquecer que esse rio, pessoal, para quem já conheceu, já tive o prazer de conhecer o Rio da Plata, tu não consegue visualizar a outra margem. Ele é um rio gigantesco e é um rio navegável, uma rota comercial até os dias de hoje. O Rio da Plata, ou o Rio da Prata, pessoal, ele é a junção do Rio Paraguai, a junção com o Rio Uruguai e com o Rio Paraná. E hoje ainda, pessoal, esses rios são rotas comerciais, ainda hoje, no século XXI. Imaginem no início do século XIX. Então, pessoal, ter o controle das rotas comerciais que passavam pelo Rio da Plata, o país que tivesse o controle disso era um país que teria muito poder. Espertamente, né? Porque diferente, pessoal, do que muita gente falou durante séculos. Dom João VI era um paspalhão. Dom João VI só comia frango. Pessoal, Dom João VI não era nem um paspalhão. Dom João VI, de burro, ele não tinha absolutamente nada. Ele é o cara que enganou Napoleão por mais ou menos 2 anos. E ele, espertamente, sabendo da importância estratégica e comercial da bacia do Rio da Plata, ele anexa a região da Cisplatina ao território brasileiro. Seria, além do Rio Grande do Sul, mais uma província ao sul pertencente ao território brasileiro. Isso, obviamente, pessoal, deixou principalmente não só a população da Cisplatina, que era de origem espanhola, muito pé da vida, mas deixou principalmente argentinos muito pé da vida. Dom João VI volta a Portugal, é obrigado a voltar em 1821. Em 1822 acontece o nosso processo de independência. No dia 7 de setembro de 1822 nos tornamos uma nação independente de Portugal. Em 1825, em pleno Primeiro Reinado, a Argentina e o Brasil entram em guerra disputando a região da Cisplatina. Pessoal, é óbvio, como eu falei agora, o país que tivesse o controle das rotas comerciais da Cisplatina teria poder militar, poder econômico, poder político. E a Argentina jamais aceitou essa anexação feita pelos portugueses, agora no Brasil já independente. Em 1825 acontece a tal Guerra da Cisplatina entre a Argentina, argentinos apoiados, aliás, pela grande maioria da população da Cisplatina, porque os argentinos são de origem espanhola, a Cisplatina é de origem espanhola e o Brasil é de origem portuguesa. Então, boa parte da população da Cisplatina apoia os argentinos nessa empreitada. Entre o ano de 1825 a 1828 acontece a Guerra da Cisplatina e após uma interferência inglesa, professor, mas por que a Inglaterra vai interferir? Pessoal, para os ingleses,
não era interessante nem que Brasil ou Argentina ou país nenhum tivesse o domínio pelo Rio da Plata. Era muito mais interessante para os ingleses que essa região se tornasse um país independente. Então, meus queridos, em 1828, após a interferência diplomática da Inglaterra, a Guerra da Cisplatina chega ao seu final. A Cisplatina não pertence mais ao Brasil, também não passa a pertencer à Argentina, e por influência dos ingleses, a partir de 1828, surge uma nação, surge mais um país sul-americano chamado de Uruguai, capital Montevidéu. Pessoal, a perda, o fato do Brasil perder a região da Cisplatina, uma região estrategicamente, aliás, uma região muito estratégica no que tange à economia, no que tange ao quesito militar, o fato do Brasil perder a região da Cisplatina, isso durante o primeiro reinado, é sim um dos fatores que vai colaborar com a forte instabilidade política, social e econômica que ocorreu no Brasil durante a vigência do primeiro reinado, 1822 a 1831. Então, enfatizando mais uma vez, o fato do Brasil, o fato da Cisplatina a partir de 1828 não pertencer mais ao território brasileiro é sim um fato que vai somar, que vai... Fugiu a palavra agora, que é relacionada a Dom Pedro I, tá? Mas é um dos fatores, pessoal, junto com a sucessão do trono português, junto com a violência, junto com o poder moderador, junto com a crise econômica, é mais um fator causador de instabilidade na sociedade brasileira. Beleza, galera? Lembrando, pessoal, né? Lembrando que essa região da Bacia do Plata, essa região onde está localizado o Rio da Prata, também vai ser, lá em 1865, o fator principal, o fator determinante que vai colaborar com a deflagração da Guerra do Paraguai. Mas isso, meus queridos, é uma outra história, porque a Guerra do Paraguai ela vai acontecer no Brasil durante a vigência do segundo reinado. Resumindo, durante o governo do filho de Dom Pedro I, no caso, Dom Pedro II, que, por curiosidade, pessoal, nasceu no Brasil. Dom Pedro II, diferente de Dom Pedro I, pessoal, ele era brasileiro. Dom Pedro II nasceu e se criou em território brasileiro. Beleza? Aqui, pessoal, só para enfatizar, né, o fato do Brasil perder a Cisplatina, o fato de surgir o Uruguai, tudo foi por causa da interferência da Inglaterra no conflito. Opa, I'm sorry. Sucessão do trono português. Pessoal, como eu falei antes, já tinha falado em primeiro reinado parte 1, tá? Em 1826, Dom João VI morre precocemente. Ele não era um homem tão velho assim. Ele morreu precocemente. E como eu já falei, já frisei em primeiro reinado parte 1 umas 15 vezes. Olha, Dom Pedro I, nascido em Portugal, filho mais velho de Dom João VI. Olha, pessoal, Dom Pedro I, nascido em Portugal, filho mais velho de Dom João. Falei isso umas 15 vezes. Por quê? Pessoal, a partir do momento que Dom João VI, o rei de Portugal, mesmo Portugal sendo uma monarquia constitucional, só para refrescar a memória de vocês, meus queridos, em 1820 foi deflagrado em Portugal a Revolta do Porto. A Revolta do Porto era uma revolta, um movimento revolucionário liberal. Naquele período, vários movimentos liberais foram deflagrados em todo o continente europeu, inclusive em Portugal. A Revolta do Porto, que era um movimento liberal, liberal-burguesia, burguesia-liberal, tá? Ela não acaba com a monarquia, mas ela implementa em território português uma monarquia constitucional, na qual o rei vai ter que obedecer uma constituição criada pelo parlamento,
parlamento na sua maioria formado por burgueses. Compreenderam? Tá? Então Dom João VI ele era rei de Portugal, tinha vida de luxo, tinha um relativo poder, mas Portugal agora era uma monarquia constitucional, não mais uma monarquia absolutista. Mas independente disso, Dom Pedro I era filho mais velho de Dom João VI. Então na sucessão, no caso da hereditariedade, ele teria que assumir o trono de Portugal. Mas Dom Pedro I já era imperador do Brasil. Dom Pedro I tinha uma filha, que tinha apenas 5, 6 anos de idade, chamada Dona Maria da Glória. Chamamos Dona, mas era uma criança. Dona Maria da Glória, filha de Dom Pedro I. E Dom Pedro tinha um irmão mais novo chamado Dom Miguel. Pessoal, o Dom Pedro, ele abdicaria do trono português, então ele permaneceria sendo imperador do Brasil, mas ele fez o seguinte acordo com Dom Miguel, seu irmão mais novo. Como a sua filha, a Maria da Glória, era menor de idade, tinha 5, 6 anos, qual era o acordo? Dom Miguel, seu tio, casaria com a Glória Maria. Pessoal, obviamente que era um casamento, não era um casamento real, um casamento de fato. Era um casamento para fechar um acordo, no qual o tio casaria com a sobrinha, Dom Miguel casaria com Maria da Glória, até que a Maria da Glória fizesse 18 anos, ele seria o tutor, ele governaria Portugal. Quando ela completasse 18 anos, ela passaria de fato a governar o território português. Tudo bem, pessoal? Monarquia constitucional, mas ela passaria a ser rainha de Portugal. Esse era o acordo. É por isso que Dom Pedro I aceitava abdicar do trono português em nome da sua filha, que passaria a governar de fato quando completasse 18 anos. Até lá, quem governaria, quem seria o tutor, seria o seu irmão, o tio dela, Dom Miguel. O problema é que com o passar do tempo, um ano, o Dom Miguel resolveu não mais cumprir o acordo. Sabe de uma coisa? Tipo, ele disse, eu não vou esperar 18 anos, mesmo que ela complete 18, quem vai governar a partir de agora sou eu. A partir do momento que Dom Miguel quebra o acordo com seu irmão mais velho, Dom Pedro I, que acordo é esse? Ele não daria, mesmo que ela fizesse 18 anos, Dom Miguel não daria mais o trono a Maria da Glória. A partir desse momento, 1827, 1828, Dom Pedro I, imperador do Brasil, passa a se preocupar, passa a interferir com muita frequência na sucessão, aliás, nos aspectos relacionados à sucessão do trono português. Quando o imperador brasileiro passa a interferir no assunto relativo à sucessão do trono português com muita frequência, isso, meus queridos, vai causar uma preocupação muito grande nos membros do Partido Brasileiro. Por quê? Frisando novamente, pessoal, que eu já falei na aula Primeiro Reinado, parte 1. A nossa independência, pessoal, era algo muito recente. Nós nos tornamos independentes em 1822. Houve uma guerra para isso. E agora, em 1826, 27 e 28, quer dizer, 6 anos após a nossa independência, 5 anos após a nossa independência, pessoal, era quase um bebê recém-nascido. O imperador do Brasil, que não é brasileiro, mas é português, passa a se preocupar, passa a interferir com muita frequência na sucessão do trono de Portugal. Isso vai começar a preocupar a elite brasileira, os membros do Partido Brasileiro. Por quê? Porque eles vão começar a pensar, cara, daqui a pouco, esse cara, Dom Pedro I, assume o trono de Portugal sendo o rei do Brasil. E de repente, nessa brincadeira, nós vamos voltar a ser uma colônia. Pessoal, para nós isso parece engraçado, parece, porque já fazem quase 200 anos da nossa independência. Mas vocês têm que imaginar que nós estamos falando de um acontecimento que estava ocorrendo apenas há 5 anos, há 6 anos da proclamação da independência. Como eu já falei, a nossa independência era algo muito, muito frágil. E quando o Dom Miguel dá o golpe, Dom Pedro I não cumprindo o acordo, a elite brasileira, esse medo era real. Por que não?
Poderia ser de repente que Dom Pedro I assumiria o trono de Portugal junto com o do Brasil e de repente, sei lá, numa suposição, né, porque isso não aconteceu, o Brasil voltasse a ser uma colônia. Por isso que eu sempre digo, um dos dois principais fatores que vai causar, que vai colaborar com aquela forte instabilidade que ocorreu durante o primeiro reinado é o fato do imperador do Brasil, que não é brasileiro, né, interferir na sucessão do trono português, principalmente após o golpe dado por seu irmão mais novo, Dom Miguel. Então, em 1826 e 1828, a situação do Brasil não era nada boa. Vários movimentos revolucionários, perda da Cisplatina, poder moderador, não havia liberdade de expressão, a Constituição foi outorgada, mas esse fator é óbvio, pessoal. Por isso que eu digo e repito, sucessão do trono português, eu considero um dos dois fatores que causaram de maior instabilidade na sociedade, que causaram essa instabilidade na sociedade brasileira do primeiro reinado. Tá? Ah, professor, mas o que aconteceu? Pessoal, o que aconteceu no final é que Dom Pedro I, depois de abdicar do trono do Brasil em 1831, vai voltar para Portugal, ele vai entrar em guerra, vai ter uma guerra com Dom Miguel. Essa guerra vai ser ganha por Dom Pedro I. Lá em Portugal, Dom Pedro I não é conhecido como Dom Pedro I, eles chamam de Dom Pedro IV. Então, meus queridos, quando vocês viajarem para Portugal, tá? Para a cidade de Porto, cidade de Lisboa, vocês vão encontrar estátuas em homenagem a Dom Pedro IV. Então, saibam que o Dom Pedro IV em Portugal é o nosso Dom Pedro I. Ele ganha a guerra, né? Mas 2, 3 anos depois, com 34 anos de idade, em 1834, Dom Pedro I falece. Perfeito? Mas tudo isso que eu falei agora só vai acontecer após a abdicação dele do trono brasileiro, após o dia 7 de abril de 1831. Beleza? Pessoal, então, nós já falamos sobre movimentos revolucionários, crise econômica, perda da Cisplatina, a sucessão do trono em Portugal, a Constituição foi outorgada, a criação do poder moderador, um exército formado basicamente de mercenários que reprimia os movimentos revolucionários brasileiros com extrema violência. Olha só, aí em 1829 vai acontecer um episódio bem importante, bem dramático para a época, que vai ser o assassinato do jornalista italiano, pessoal, ele nasceu na Itália, mas veio morar no Brasil, Libero Badarò. Pessoal, Libero Badarò, tá? Além de jornalista, ele era médico. Ele chefiava um jornal chamado Observador Constitucional. Observador Constitucional. E esse jornal, chefiado por Libero Badarò, que era italiano, médico e jornalista, ele fazia fortes críticas a Dom Pedro I. E uma coisa que a gente não pode esquecer, o Libero Badarò, além de jornalista, além de médico, ele era escritor. E ele foi responsável pela elaboração de uma obra literária chamada Liberdade de Imprensa. Compreenderam? Libero Badarò, italiano, médico, jornalista e escritor, dono do jornal Observador Constitucional, criador da obra Liberdade de Imprensa, era um forte crítico de Dom Pedro I. Ele vai ser assassinado, pessoal, numa emboscada, ele vai ser pego de surpresa no ano de 1829. Eu sempre chamo esse episódio, pessoal, como diz aquela expressão antiga, botar mais lenha na fogueira. A situação social, a situação política, a situação econômica já era a pior possível. O assassinato de Libero Badarò, que obviamente, pessoal, era nítido, era um crime político, só coloca mais lenha na fogueira. Na fogueira do que, professor? Do caos e da instabilidade que ocorria no Brasil durante o primeiro reinado. Pessoal, isso aqui, para a época, isso aqui foi um evento, isso aqui foi uma tragédia. Isso aqui foi um acontecimento noticiado em todos os jornais do Brasil, especialmente ali na região sudeste, especialmente na região do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Então, isso aqui não é um assassinato que passou batido. Não, isso aqui trouxe sérias consequências
a Dom Pedro I, porque nitidamente era um assassinato, era um crime político. Compreenderam? Eu coloquei agora, pessoal, o último grande episódio, tipo o episódio que ele antecede a abdicação de Dom Pedro I. Esse seria, depois desse episódio acontece a abdicação. Em 1830, em 1831, o Dom Pedro I ele resolveu viajar pelo Brasil e ele foi fazer uma viagem a Minas Gerais. Pessoal, nas monarquias, principalmente nas monarquias absolutistas, é muito comum, não digo hoje, pessoal, mas na época, século XVIII, século XIX, século XVII, quando um rei passasse na rua de carruagem, ou em cima de um cavalo, ou a pé mesmo, as pessoas se curvavam a ele, ou pelo menos baixavam a cabeça em sinal de respeito. Eu sou um súdito, você é o meu monarca. Pessoal, quando Dom Pedro I, em 1831, ele viaja para Minas Gerais, as pessoas não só não baixavam a cabeça, as pessoas não só não cumprimentavam, como elas viravam de costas para o imperador. Isso mostra o quê? Que a fama de Dom Pedro I, em meio à população, pessoal, ninguém gostava, a não ser os portugueses, mas a maciça maioria da população brasileira, que eram realmente brasileiros, não gostavam, não viam com bons olhos Dom Pedro I. E nas suas viagens pelo Brasil, principalmente a última em Minas Gerais, as pessoas viravam, pessoal, imagina, vamos imaginar assim, vamos fazer uma imagem assim. Tudo bem que é um exemplo um pouco assim, mas Hitler está andando de carro. E as pessoas, em vez de cumprimentá-lo, viram as costas para ele. Porra, professor, que perigo! Pensa isso com Stalin, Mussolini, Mao Tse-tung, Getúlio Vargas. Só que, pessoal, Dom Pedro I já não tinha mais apoio dentro da sociedade brasileira, a não ser por alguns grupos formados por portugueses. Quando Dom João VI, Dom Pedro I volta de Minas Gerais, onde foi recebido com vários protestos, ele no Rio de Janeiro, os portugueses pertencentes ao Partido Português elaboraram, fizeram uma grande recepção, com tostas, com velas. Então, Dom Pedro I estava retornando da fatídica viagem a Minas Gerais e os membros do Partido Português montaram uma grande recepção no Rio de Janeiro para a volta de Dom Pedro I. Só que os membros do Partido Brasileiro foram até esse local preparado pelos portugueses para receber Dom Pedro I, e eles começaram a apagar as tochas, a apagar as velas, eles queriam acabar com a festa. E aí vai acontecer o famoso episódio da Noite das Garrafadas. Traduzindo, meus queridos, a expressão, uma pancadaria generalizada na área central do Rio de Janeiro entre portugueses e brasileiros. Esse, pessoal, a Noite das Garrafadas, esse é o episódio derradeiro que antecede a abdicação de Dom Pedro I no dia 7 de abril de 1831. Até acontece ali, pessoal, é formado o Dom Pedro I forma, assim, para tentar ter algum respiro, um ministério formado por brasileiros. Esse ministério ele é desfeito e ali ele forma um ministério só formado por portugueses. Mas na realidade o episódio, o último que antecede a abdicação dele é a Noite das Garrafadas. Pessoal, nesse período aqui, abril de 1831, o Brasil estava na iminência de entrar numa guerra civil. Já estava sendo cogitado entre vários setores da sociedade brasileira um golpe contra Dom Pedro I. Obviamente que haveria resistência por parte dos portugueses. Então o Brasil estava à beira de mergulhar numa guerra civil. E Dom Pedro I preocupado com a sucessão do trono em Portugal. Tendo
Tudo isso como pano de fundo, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica do trono brasileiro em nome do seu filho, Dom Pedro II, coitada da criança com apenas 5 anos de idade. Lembrando que a mãe de Dom Pedro II, Dona Leopoldina, já havia falecido em 1826, quando Dom Pedro I abdica do trono brasileiro. No dia 7 de abril de 1831, ele abdica em nome do filho, quer dizer o quê? Dom Pedro I volta para Portugal para lutar com seu irmão Dom Miguel, e o pobre coitado de Dom Pedro II fica no Brasil sem mãe e sem pai. Eu falo isso, pessoal, tá? Porque não é a minha opinião. Se vocês estudarem mais a fundo a biografia de Dom Pedro I e parte dela, de Dom Pedro II, aliás, e parte dela, pessoal, é formada por estudos realizados em cartas escritas por Dom Pedro II. Ele fala do trauma que ele sofreu por ter sido abandonado com apenas 5 anos de idade, tá? Aqui no Brasil, pelo pai, quando ele já não tinha mais a mãe ao seu lado. Perfeito? Tá, professor, mas ele tinha 5 anos, sim. Então ele quer dizer que ele se tornou rei aos 5 anos? Não. Tá, e o que aconteceu, professor? Segundo a Constituição Brasileira, outorgada em 1824, caso o imperador não pudesse governar devido a não ser maior de idade, quem governaria no seu lugar seria um parente mais próximo, né, que fosse maior. Mas, pessoal, Dom Pedro II não tinha nenhum parente mais próximo, maior de idade. Olha que tristeza. Não tinha nenhum parente maior de idade junto a ele no Brasil. Na falta de um parente mais velho, até que o imperador completasse 18 anos de idade ou a maioridade, o Brasil seria governado por regências. E aí, meus queridos, a partir do dia 7 de abril de 1831, que é implementado, que é deflagrado nesse nosso Brasil varonil, o período regencial, que é o período que vai de 1831 até 1840. Um outro detalhe, pessoal, antes de nós começarmos a falar um pouquinho sobre o período regencial, eu coloquei uma foto aqui. Professor, essa foto aí não é a bandeira francesa? Sim. Então, professor, essa é a foto de um movimento revolucionário, provavelmente na França? Sim. Pessoal, a abdicação de Dom Pedro I, ou também aquela instabilidade que ocorreu no Brasil durante o seu governo, foi causada pela perda da Cisplatina, crise econômica, sucessão do trono português, poder moderador, a violência do exército brasileiro, o fato da Constituição ter sido outorgada. Mas, pessoal, muitos acontecimentos que ocorriam na Europa, eles acabavam influenciando outros acontecimentos aqui na América Latina ou no continente americano. Tá? Eu estou falando da América Espanhola, da América Inglesa. Em 1830, explodiu um movimento na França extremamente popular contra o rei Carlos X. E esse movimento, essa revolução de 1830 na França popular, que derrubou um rei absolutista chamado Carlos X, esse acontecimento ele acaba respingando, ele acaba chegando ao território brasileiro. E esse acontecimento que ocorreu na França em 1830 vai estimular muito mais ainda aqueles grupos no Brasil que queriam a abdicação de Dom Pedro I. Então, a abdicação dele é causada por problemas internos, mas também por influências externas, especialmente o movimento revolucionário que ocorreu na França em 1830, no qual a população derrubou o rei absolutista Carlos X. Maravilha, galera? Eu sempre digo, pessoal, professor, mas não tinha telefone. Não. Professor, não tinha energia elétrica, quer dizer, o ser humano não produzia. Não. Professor, não tinha telégrafo ainda. Não. Internet? Não. Rádio? Não. Televisão? Não. Pessoal, não é porque não existiam esses meios de comunicação que nós conhecemos que as pessoas não se comunicavam. As notícias até poderiam demorar a chegar, mas elas chegavam.
e elas influenciavam-se. Hoje a diferença é que elas chegam com muita rapidez, mas aqui elas chegavam e causavam um sério impacto, beleza? Pessoal, o nosso foco, tá? A abdicação. O nosso foco aqui não é o período regencial, tá? Eu vou falar aqui, vou dar alguns detalhes breves, mas a aula período regencial será numa próxima videoaula, tá? Então aqui eu darei um resuminho, mais ou menos, né, para vocês terem uma noção do que foi o período regencial. Então aqui está uma caricatura, né, pessoal? Aqui seriam membros da elite brasileira e aqui há uma criança sentada no trono. Obviamente, pessoal, essa criança, ela representa, com olhos bugalhados, é bem engraçadinho, ela representa Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, então ele não poderia assumir. Ele só poderia assumir quando ele completasse a maioridade, que era 18 anos. Então o Brasil seria governado por regências. Pessoal, o que é regências? Regência, tá? É interessante que alguns historiadores, eles chamam, pessoal, o período regencial, que vai de 1831 a 1840, de experiência republicana. Então, o período regencial ele está entre o primeiro reinado e ele está entre o segundo reinado. E esse período regencial, como o imperador estava impossibilitado de governar devido à sua pouca idade, quem vai passar a governar o Brasil serão os próprios parlamentares, deputados e senadores. E quem vai escolher os regentes? Esses regentes seriam escolhidos através de uma eleição. Por isso que muitos historiadores chamam o período regencial de experiência republicana. Porque os regentes, pessoal, eles eram escolhidos através de uma eleição. Qual é o sistema que escolhe os representantes através de uma eleição? O sistema republicano. Pessoal, isso não quer dizer que é uma república. Mas a regência ela vai funcionar, é algo muito semelhante a uma república, por isso a denominação dada por alguns historiadores de experiência republicana. Beleza? Detalhe, pessoal, assim, ó. Professor, então a sociedade no período regencial vai se tornar mais estável. Não. O período regencial vai conseguir ser mais instável do que o primeiro reinado. É, professor? Sim. O período regencial, socialmente falando, politicamente falando, economicamente falando, ele vai ser mais instável do que o próprio primeiro reinado. Por quê? Calma. Pessoal, de 1831 a 1840, que é o período referente às regências, existiram 3 regências. Então o Congresso, o Parlamento implementou 3 regências. Em 1831, por apenas 3 meses, foi implementada a regência trina provisória. Professor, por que provisória? Por que só 3 meses? Porque durante esse período havia o recesso parlamentar. Os deputados e senadores estavam de férias e muitos não estavam no Rio de Janeiro. Muitos estavam nas suas províncias, em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? Então, até que esses deputados voltassem ao Rio, foi formado por 3 meses a regência trina provisória. Por que trina? Porque não era uma pessoa, o parlamento, as eleições, escolheriam 3 regentes para governar o Brasil. Por isso o nome regência trina. Por que provisória? Porque ela durou apenas 3 meses. Depois, todos os parlamentares estavam na capital Rio de Janeiro, é instituída, implementada a regência trina permanente. Pessoal, esqueci de botar a trina aqui, tá? Regência trina permanente. A regência trina permanente, ela vai durar por 4 anos. Pessoal, não é 7, tá? Calcule assim, porque é final de 31, início de 37, é por mais ou menos 4 anos. Também eram 3 regentes escolhidos através de uma eleição. E por último, de 1837 a 40, vai ser a regência una. Em vez de 3 regentes, vai ser escolhido através de uma eleição 1 regente.
Tá? Na próxima aula, pessoal, em período regencial, nós vamos analisar as medidas implementadas durante a regência trina provisória, durante a regência trina permanente e durante a regência una. Beleza? Um outro detalhe, tá? Bem importante. O período regencial, pessoal, que vai de 31 a 37, ele é dividido em duas fases distintas. A primeira fase, que vai de 1831 a 1837, é chamado de avanço liberal. Nesse período, pessoal, nessa primeira fase do período regencial, que nós chamamos de avanço liberal, existiu o cenário político brasileiro, era formado por três partidos, mas que na verdade seriam agremiações por três partidos, tá? Mas na real, pessoal, eram agremiações políticas, nós chamamos partido para que o aluno entenda, tá? Então existiam três partidos: o Partido Restaurador, formado basicamente por portugueses que almejavam a volta de Dom Pedro I, o Liberal Exaltado. Por que a palavra exaltado? Uma parte significativa desse partido, chamado Liberal Exaltado, tinha como objetivo, por exemplo, a instalação de uma república. Tá, pessoal, mas o que isso tem a ver com exaltado? Pessoal, para a época, no Brasil, a ideia de uma república era considerada uma ideia muito radical, entendeu? Não era um sistema republicano no Brasil, nesse período, não era visto com bons olhos pela elite brasileira. Tá? Alguns liberais exaltados queriam a abolição da escravatura, então eram pessoas que queriam ideias que para a época eram consideradas ideias radicais. E por último vem o liberal ou os liberais moderados. Pessoal, o liberal moderado ou os liberais moderados, na real, na prática, é esse partido ou essa agremiação política que vai governar o Brasil durante o primeiro reinado, durante o período regencial. Por quê? Porque o Partido Liberal Moderado, ou os liberais moderados, eles eram formados na sua maciça maioria por latifundiários. Então, na prática, quem vai ter o controle da política brasileira, tá, durante o período regencial, são os membros do Partido Liberal Moderado, ou os liberais moderados. Por quê? Porque esse partido, essa agremiação, ela era composta na sua maciça maioria por latifundiários. Nós não podemos esquecer que a nossa economia era basicamente agrícola. E aí, a segunda fase, que vai de 1837 a 40, chamada de regresso conservador. Nessa segunda e última fase, pessoal, do período regencial, que vai de 37 a 40, aqueles três partidos de antes, eles vão se mesclar, eles vão se unir e vão dar origem aos regressistas e aos progressistas. Aqui, pessoal, é a partir do surgimento dessas agremiações que o Brasil vai começar a ter realmente partidos políticos. É a partir durante a segunda fase do período regencial, chamada regresso conservador, que vai de 37 a 40, que vai com o surgimento de regressistas e progressistas, que no Brasil vai surgir o que nós chamamos na prática de partidos políticos, tá? Só por curiosidade, durante o segundo reinado, pessoal, os progressistas serão um partido conservador, os regressistas, aliás, serão um partido conservador e os progressistas serão um partido liberal, mas já partido, não mais agremiação política. Perfeito, pessoal? Agora, obviamente, pessoal, na próxima aula, período regencial, nós vamos falar as principais características, as medidas implementadas durante o avanço liberal, as medidas implementadas durante o regresso conservador. Vamos falar, pessoal, sobre os movimentos revolucionários que foram deflagrados durante o período regencial, porque, como eu já falei antes, o período regencial, ele conseguiu ser mais instável do que o primeiro reinado. E dentre as mais de 300 revoluções, pequenas, médias e grandes, que foram deflagradas durante o período regencial, nós vamos focar em Revolução Farroupilha, Cabanagem, aliás,
até para encerrar a nossa aula, tá? Eu fiz questão de colocar a palavra instabilidade. E isso aqui, pessoal, é uma cena do movimento revolucionário que foi deflagrado na região norte do Brasil, um movimento chamado de cabanagem, um movimento extremamente violento. Então, na próxima aula, mostrando a instabilidade do período regencial, que ocorreram para mais de 300 movimentos revolucionários, nós vamos focar em cabanagem, farroupilha, sabinada e balaiada. Esses 4 movimentos, pessoal, dentre os 300, dentre das centenas de movimentos que ocorreram durante o período regencial, esses 4, cabanagem, farroupilha, sabinada e a balaiada, foram os 4 maiores e mais violentos movimentos revolucionários que ocorreram durante o período regencial. Maravilha. E aí também, pessoal, sempre reza a lenda que para um bom entendedor meia palavra basta. Para quem fez, pessoal, para quem fez as contas, tá, professor, o senhor Dom Pedro I abdicou em 31, o senhor falou que o período regencial iria permanecer até a maioridade de Dom Pedro II, em 31 ele tinha 5 anos, mas o senhor disse que em 40 o período regencial acaba. Mas Dom Pedro não tinha 18 anos em 1840. Pois é. Na próxima aula, período regencial, nós também vamos analisar aspectos referentes ao tal golpe da maioridade, porque Dom Pedro II, em vez de assumir o trono do Brasil com 18 anos, ele assume o trono entre 14 a 15 anos de idade, graças a um episódio articulado pelos deputados e senadores da época, chamado o golpe da maioridade. Mas, pessoal, isso agora é uma outra história, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Anotem, pessoal, anotem, abram um caderno, façam anotações. Você está aí com o celular, façam anotações. Pessoal, não deixem de anotar. Não precisa fazer um texto gigante, uma redação, mas façam tópicos. Isso ajuda muito a fixar o conteúdo aqui, ó, no cérebro. Qualquer dúvida com a aula, com as videoaulas, entrem em contato com os professores. Não fiquem com dúvida. Beleza? Ninguém vai ficar bravo. Tá? E um outro detalhe, pessoal, né, para valorizar o trabalho do Tio Dani, né? Se inscrevam no canal, dê um like no canal, isso deixa a gente muito, muito, muito feliz, tá? E continue a manter um cronograma de estudo, um horário de estudo. Ah, agora eu tenho videoconferência, agora eu tenho as aulas gravadas, agora eu tenho a tarefa. Ah, pessoal, a videoaula tem 1 hora, não precisa assistir tudo no mesmo dia, pessoal. Façam em fases. Como eu já disse em outras aulas, é uma aula gravada, vocês têm controle do tempo da aula. Se quiserem assistir a 1 hora toda, beleza, maravilha, mas se não, faz em partes. Faz da forma que vocês acharem melhor. Compreenderam, meus queridos? Então, cuide-se, tá? Usem as máscaras, principalmente em ambiente fechado, usem as máscaras. Rezem para que tudo isso passe o quanto antes, invente uma vacina eficiente, de preferência, né? E, pessoal, né, aquela saudade, aquela vontade de estar em sala de aula, aquela vontade de estar com vocês, de conversar com vocês, de andar entre vocês. Um dia isso vai acabar e a gente vai voltar a se ver, tá? Pessoal, brigadão, tá? Brigadão por tudo. Espero que realmente vocês tenham gostado da aula e até, aliás, a próxima videoaula com o tio Dani. Galera, valeu e aquele abraço, tá? Tchau, tchau.